Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Se você não tiver o Evangelho, procure conseguir um, mas não compre dentro de nenhuma igreja, porque Jesus disse: a minha casa será feita e chamada casa de oração, e não um covil de ladrões. Jesus não aceita a venda de nada dentro da sua igreja. Quando você tiver que comprar um evangelho, vai numa livraria, pesquise o preço, compre. Quando você comprar, comece a ler. E quando você vier na reunião, você traga. E se você não tem agora, preste atenção no que eu vou ler. Mas eu vou pedir também que quem possui um evangelho e já achou Mateus 8, chega perto de uma pessoa que não tem. Mostra para ela onde nós vamos ler. Está escrito o seguinte relato. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Agora eu vou ler e você vai repetir em seguida. E eis, bem alto, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém? Você acredita no Evangelho? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Porque olha, todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas você tem que acreditar nisso de todo o teu coração. Você acredita que Jesus está vivo? Mesmo de verdade? Então vamos dar a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplaude mais forte ainda. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Bem alto, glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus, o teu povo está te glorificando, te bendizendo, te aplaudindo. E eu quero que o Senhor receba este louvor aí no teu alto e sublime trono. E ao mesmo tempo o Senhor deu ordem aos teus anjos para que desçam neste lugar e comecem a derramar as suas bênçãos sobre cada vida aqui presente. E a palavra que vai ser pregada agora, que ela saia dos nossos lábios ungida. Sim, meu Deus, que esta palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é contrair uma enfermidade incurável. Quando uma pessoa fica sabendo que tem uma doença que não tem cura, a pessoa entra em parafuso. Entra ou não entra? Às vezes a mulher está tomando um banho, de repente ela sente um caroço no seio, pronto, acabou o dia. E provavelmente um mês. E ela vai ficar naquela ansiedade até ir no médico. E quando vai se comprovar que há alguma coisa de fato, a vida da pessoa fica arrasada. É verdade ou não é? Poxa, o médico me desenganou, disse que eu tenho câncer. Ou então uma outra doença sem cura. A pessoa perde a alegria de viver. Mas existem doenças que, apesar de incuráveis, elas não criam nenhum trauma de rejeição na pessoa. Cria sim um sofrimento, porque a pessoa sabe que está condenada. Mas o pior é ter uma doença incurável e uma doença que ainda causa horror
nos outros. Uma doença que causa rejeição. Nos tempos do Senhor Jesus, a lepra era uma doença muito comum. E naquela parte do mundo, é uma doença que ocorre com muita frequência por causa da incidência muito forte dos raios solares. Lugar que é muito quente ou que bate muito sol, as pessoas têm facilidade de desenvolver várias doenças na pele. Eu morei uma época em Manaus e nos primeiros meses eu ficava assustado, porque eu nunca tinha visto tanto leproso. E me explicaram que era por causa do sol da Amazônia, aquele sol que causa uma doença na pele da pessoa. O sol é muito perigoso. Agora você imagina aquele sol da Palestina. Por isso que as pessoas usam muitos panos para cobrir o rosto, cobrir o corpo. A gente até acha um contrassenso, né? Como que num lugar tão quente a pessoa tem tanta roupa, tanto pano envolvido no rosto, no corpo? É para proteger a pele, por causa dessas doenças. Porém, a lepra era nos tempos do Senhor Jesus e nos tempos bíblicos uma doença que, além de condenar o seu portador, tinha também um estigma de rejeição muito forte. Quando alguém se tornava leproso, quando apareciam as manchas brancas na pele, ou na barba, ou debaixo do pelo da barba, ou debaixo do pelo do corpo, ou quando surgia a lepra, a pessoa imediatamente tinha que ser retirada da sua casa. A sua casa tinha que passar por um processo de purificação. Os familiares seriam acompanhados pelo sacerdote, que era a pessoa responsável de diagnosticar o caso de lepra, para ver se nenhum outro membro da família tinha sido contaminado. E aquele que estava contaminado, fosse quem fosse, ele tinha que sair da sua casa. E naquela época, não havia um hospital para mandar um leproso, não havia um leprosário, não havia estrutura médica para acolher um doente. Então o doente era expulso da sua casa e expulso da aldeia, expulso da sua vila, expulso da cidade. E ele era obrigado a habitar sozinho por lugares desertos. E o leproso perdia, por causa da doença, perdia primeiro a família, perdia a casa para morar, perdia os amigos, perdia emprego, trabalho, convivência com a sociedade e perdia principalmente a consideração das pessoas. O leproso, ele era obrigado, sob pena de apedrejamento, a se manter longe das pessoas. Porque se ele se atrevesse a chegar perto de alguém, sem avisar que ele era um leproso, a pessoa que corria o risco de contrair a doença tinha o direito de pegar pedras no chão e apedrejar a pessoa, o leproso. O leproso, quando ele andava pelo caminho deserto, se ele olhasse lá longe que vinha vindo alguém em sentido contrário, o leproso tinha que se desviar daquela pessoa. E se não fosse possível se desviar daquela pessoa, o leproso tinha que ficar gritando: eu sou imundo! Eu sou leproso! E a palavra que eles usavam era esta mesma: eu sou imundo, não chegue perto, porque eu tenho uma doença contagiosa. Quando alguém tocava sem querer em um leproso, esta pessoa também era considerada imunda por 7 dias. Tinha que se lavar com água, tomar uma série de precauções. Então você vê que a doença da lepra, que não tem cura até o dia de hoje, fique sabendo disso. Hoje a lepra é controlada. A pessoa toma remédio e a lepra fica ali controlada, mas ela não é curada. A lepra não tem cura até os dias de hoje. Então na época bíblica, a lepra era pior do que a AIDS. Muito pior. Porque hoje, se uma pessoa contrai AIDS, existe hospital para tratá-la. Existe ou não existe? Tem remédios para ela tomar, tem médicos, tem enfermeiros. E a família não vai abandonar a pessoa, não vai dizer: você está com AIDS, saia de casa. Pelo contrário, a família que vai dar o maior apoio.
para amenizar o sofrimento da pessoa. E a AIDS, apesar de não ter cura, hoje ela está sendo relativamente controlada. Quer dizer, já não existe aquele preconceito. Quando a AIDS surgiu, as pessoas tinham medo até de dar a mão, cumprimentar alguém. A pessoa tinha medo de chegar, por exemplo, no ônibus e segurar lá no ferro ou no trem, né? Segurar lá no ferro, com medo de que algum aidético tivesse colocado a mão ali antes. Hoje se sabe que a AIDS não passa por esse processo. Então aquele estigma, aquele preconceito com relação à AIDS já diminuiu bastante. Mas com relação à lepra, o preconceito é muito forte, porque a lepra passa. A lepra é contagiosa. A lepra ela pode ficar guardada na roupa da pessoa. A lepra pode ficar guardada no cobertor ou no lençol. É muito perigosa. É uma doença que passa para a pele, gruda na pele e se desenvolve. Então este homem aqui, que nós estamos acompanhando o seu caso, ele teve a infelicidade de se tornar leproso. E a doença da lepra, além de cobrir o corpo de feridas, a pessoa começa a apodrecer em vida. Se você pegar um alfinete e espetar um leproso, ele não sente dor nenhuma. Se você pegar o fogo e acender um isqueiro, por exemplo, e colocar no braço de um leproso, você vai fritar o braço dele e ele não vai sentir dor nenhuma. Então a lepra faz a pessoa perder a vida. A pessoa vai morrendo, ela se torna um zumbi. Vai caindo pedaços do corpo, vai caindo pedaço do nariz, da boca, da orelha, da face, cai um dedo, cai uma parte do corpo, aquela ferida que vai fazendo a pessoa apodrecer. Então, um leproso jamais poderia chegar perto de uma pessoa saudável. Quando um leproso achava que estava curado, mesmo assim ele não podia entrar na cidade. Ele tinha que chegar nas cercanias da cidade, na entrada da cidade, se manter de longe, aproveitar alguém que estava passando e dizer: por favor, eu acho que eu estou curado. Pede para o sacerdote vir aqui fora me examinar. Se ele entrasse na cidade, ele seria apedrejado pela população. Então ele tinha que ficar do lado de fora. Esperar que o sacerdote tivesse tempo para sair fora da cidade e examiná-lo. Aí o sacerdote dizia se a pessoa estava curada ou não. E quando o sacerdote declarava que a pessoa estava curada, havia um processo a se seguir para confirmar. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas este homem aqui, este leproso, que estava com a sua vida destruída, ele se aproximou do Senhor Jesus e o adorou. Ele chegou muito próximo de Jesus. Próximo demais. E ele fez isso porque o seu sofrimento era tão grande que ou ele ia lá e conseguia a bênção, ou ele iria morrer no deserto. Então preste atenção no que isso quer dizer. Aprenda com este homem leproso, desenganado, rejeitado, com a vida destruída. Aprenda com ele. Ele vive nos desertos, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele chegou à conclusão: ou eu crio coragem e vou, ou eu fico nesse deserto e morro. Então ele tomou a decisão de, mesmo sob o risco de apedrejamento, procurar o Senhor Jesus. Tem momentos na vida de uma pessoa que ou ela vai e vence, ou ela fica e morre. Ou ela cria coragem para enfrentar a oposição e procura o Senhor Jesus, mesmo que isso seja contra a lei ou a tradição, porque esse leproso jamais poderia procurar Jesus, estava na lei, ele não poderia se aproximar de uma pessoa saudável, e ele está rompendo a barreira da lei. Às vezes a pessoa ela é obrigada a fazer isso se quer a bênção. Então você nasce numa determinada religião. É uma religião que já vem, o teu avô era dessa religião, o teu pai era dessa religião, você também é dessa religião, só que você está no deserto. A tua vida não melhora,
nada dá certo, você vive doente, tudo atrapalhado para você, e você fica ouvindo falar de Jesus, que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo, aí você escuta uma pessoa dizer, olha, fui lá na igreja e Jesus está curando, e você ouve falar, aí você liga o rádio e escuta a mesma coisa, e você fica naquele conflito. E agora? O que eu faço? Continuo na minha e permaneço no deserto? Ou eu crio coragem e enfrento as barreiras, as dificuldades e vou lá procurar Jesus? É uma decisão que a pessoa tem que tomar. E nesse momento muitas pessoas vão ouvir pelo rádio e são pessoas que estão nesse conflito. Será que eu vou ou não vou? Será que é outra religião? Como é que eu vou em outra igreja? Eu tenho a minha religião. Então a pessoa está naquele conflito, só que na situação que ela está, a sua vida não melhora. Então quem vai ouvir pelo rádio, preste atenção. Faça como essas pessoas que estão aqui dentro da igreja. Pessoas que também estavam sofrendo. Pessoas que também estavam com a vida arrasada, a vida arruinada. Mas ouviram falar do Senhor Jesus e não quiseram nem saber. Não me importa se proibiram, se eu não posso, se eu não tenho direito. Eu só sei de uma coisa. O único que pode me ajudar é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que eu vou buscar. Você que veio aqui hoje, sabe, hoje você criou coragem e veio. Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui na Paz e Vida. Muito bem. Pastor, será que Jesus me ajuda? Será que Ele quer me ajudar? Pastor João Ribe, eu sou tão ruim, eu já fiz tanta coisa errada. Eu não sou um leproso, mas eu me considero uma pessoa imunda. Porque a minha vida é uma sucessão de erros. Eu sou uma pessoa que extrapolou mesmo. Eu sou uma pessoa imunda. Tudo bem. Você declarar que é imundo, você declarar que é uma pessoa que fez muitas coisas erradas, isso ainda é um bom sinal. Pior é a pessoa que está imunda e pensa que é limpa. Pior é a pessoa que está fazendo coisas erradas e pensa que elas são certas. Você não calcula a quantidade de gente que está fazendo coisas erradas e ela diz assim, o que importa é a fé sincera. Tem gente que vai lá no terreiro e começa a incorporar espíritos e está na sinceridade. Eu quero fazer o bem, eu quero que a minha vida melhore, eu quero ser útil, porque dizem que tem guia, então ela está indo lá no centro para desenvolver. A pessoa está sendo sincera. Mas o que adianta ser sincero no erro? É verdade ou não é? Para Deus não adianta. Deus gosta de sinceridade. Aliás, a sinceridade é fundamental. Mas ser sincero no erro não resolve o problema de ninguém. Você tem que ser sincero na coisa certa. Não adianta continuar no erro e pensar, não, mas toda religião é boa. O que importa é ter fé. O que importa é acreditar. É a fé. Tudo bem, a fé é importante. Mas ter a fé numa coisa errada? Nós estávamos orando agora e aquele moço que manifestou um espírito nele, um espírito que está atrapalhando a vida dele, o que aquele espírito falou? Eu perguntei para o espírito, o que ele te deu para você estar perseguindo, atormentando este moço? O que o espírito respondeu? Falou, bastou ele me procurar. Ele foi procurar ajuda. Foi lá no terreiro com sinceridade procurar ajuda. E ele pensando que bastava ter fé e bastava ter sinceridade, ele pensou que a vida dele ia melhorar. Mas melhorou? Pelo contrário, a vida só piorou. Se você quer ter fé e sinceridade, ouça estas palavras francas e sinceras. Busque o Senhor Jesus. Ele é o único que pode te libertar. Eu te digo isso com toda sinceridade. Nele você não vai errar. Esse homem leproso, com sinceridade, ele busca o Senhor Jesus. E a gente percebe que ele está sendo sincero porque ele se prostrou diante de Jesus, ele se ajoelhou e o adorou. E ele diz, Senhor, se tu queres, bem podes limpar-me.
Esse homem reconhece que é imundo, ele reconhece que precisa ser limpo, e ele reconhece que basta apenas Jesus querer. Basta apenas Jesus ter a vontade de purificá-lo, de curá-lo. Eu não sei em que estado estava o corpo dele, mas é fácil a gente imaginar. Ele vive há tempos no deserto, onde não mora em nenhuma casa, se abriga em cavernas, não toma banho. Mas Jesus, ele não olha a aparência do homem, ele não olha a pessoa por fora, ele está olhando o coração deste homem, ele está vendo a sinceridade, a fé, que esse homem está dizendo: Senhor, se tu queres, bem podes limpar-me. E Jesus vê a alma daquele homem, uma alma aflita, desesperada, mas ao mesmo tempo cheia de fé. Ah, Senhor, basta o Senhor querer. Quando Jesus olha para você, Ele não vê o exterior, Ele não vê a tua aparência, Ele não vê a embalagem. A embalagem pode estar muito ruim, a embalagem pode estar um verdadeiro caco, mas Jesus, Ele olha para dentro do teu coração. E quando você busca o Senhor Jesus com sinceridade, você move o Espírito de Deus. O Senhor, Ele se move de íntima compaixão. Jesus, Ele tem a capacidade de sentir nele mesmo o sofrimento da pessoa. Ter compaixão é isto: é você ver alguém sofrendo e a dor daquela pessoa passar para você. Isso é ter compaixão. Quando você não tem compaixão, você se afasta. Ah, não tenho nada com isso, cada um por si, que se vire. Quando a pessoa não tem compaixão, ela não sente a dor do próximo. Mas Jesus, Ele sente compaixão. A dor que a pessoa está sentindo passa para Jesus. Jesus, Ele veio para receber as nossas dores. Tudo o que estava acontecendo na vida daquele leproso doeu em Jesus. A miséria da sua vida, a perda da família, a perda dos amigos, sem um lar para morar, morando no deserto, feito um bicho, sem tomar banho, sem ter cuidado de ninguém, abandonado, ninguém para socorrê-lo, totalmente desamparado. Mas o homem chega agora e dobra os joelhos na frente de Jesus e mostra a fé, mostra a sinceridade na pessoa certa. Não tem como. Você entrou aqui e fica pensando: ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe o que está acontecendo. A hora que terminar a reunião, eu vou procurar esse pastor aí e vou contar para ele tudo o que está acontecendo comigo. Ele tem que saber o meu sofrimento. Meu querido, minha querida, não precisa me contar nada, não precisa me procurar, porque tem alguém aqui maior do que todos nós. Ele conhece o teu coração, Ele sabe da tua dor, do teu sofrimento, e Ele está sentindo compaixão pela tua vida. Jesus, olhando aquele homem que ninguém dava nada, sabe, ninguém dá nada por você, né? Mas Jesus dá. Jesus, Ele fez uma coisa que Ele não podia fazer pela lei. O que Ele fez? Ele disse ao leproso, tocando-o. Olha, versículo 3. É lindo isso, gente. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Jesus não podia tocar no leproso. Primeiro, que a lepra é contagiosa. Segundo, que Jesus é um profeta, no mínimo, segundo o pessoal lá da época, que não acreditava que ele era o Filho de Deus, ele no mínimo era um homem santo. Um homem santo não podia tocar num homem imundo, porque a imundície passava. Mesmo que a lepra não passasse, a imundície passava. E Jesus era considerado um homem santo, no mínimo, um homem santo. E um homem santo devia dizer: você está louco? Eu não vou pôr a mão em você, eu sou santo, você quer me macular? Você está querendo me manchar? Você está querendo passar a tua imundície para mim? Apedrejem este homem! Se atreveu a querer me tocar. Mas Jesus,
Ele faz justamente o oposto. Ele toca no leproso. Olha bem, ele toca onde não podia ninguém tocar. O único que pode tocar em áreas da tua vida onde ninguém pode fazer nada é o Senhor Jesus. Só Ele pode penetrar naquilo que ninguém pode fazer por você. Pastor, eu procurei ajuda no médico, eu procurei ajuda no terreiro, eu fui a centro, eu fui pedir ajuda para o delegado, para o advogado, para o prefeito, eu já escrevi carta até para o governador, para deputado, para político, já fui falar com o vereador. Pastor, eu já procurei e ninguém pôde resolver o meu problema, ninguém pôde dar uma solução no meu caso, nem curar a minha doença, nem resolver o meu problema. Mas hoje você está diante daquele que toca onde ninguém toca, aquele que tem poder para tocar na profundidade do teu sofrimento e arrancar todo o mal que está atrapalhando a tua vida. Jesus toca. Amém? Sabe o que está acontecendo agora? Nesse exato momento, eu estou pregando, estou falando, estou contando, e a tua fé está aumentando. Você está se sentindo cheio de esperança. Você está se prostrando diante do Senhor Jesus, e você está aí pensando: ah, se Jesus quisesse me curar, ah, se Jesus quisesse me abençoar, ah, bem que podia resolver o meu problema, ah, se Jesus quisesse. Jesus está estendendo a mão na tua direção. Enquanto eu prego, Ele está tocando em você, e Ele está dizendo: eu quero, eu estou te abençoando, eu estou fazendo. Tenha fé, acredite. Jesus não podia tocar no leproso. Ele é santo e o pecador ali é imundo, o homem é imundo. E ele é, no mínimo, um homem santo. E a lepra passa. Só que quando você está com Jesus é ao contrário. É ao contrário. Você é pecador, você é imundo. E Jesus é santo. Mas quando você toca em Jesus, realmente o teu pecado passa para Ele. Realmente as tuas doenças passam para Ele. Mas Jesus é santo, eterno, saudável pelos séculos dos séculos. Nunca vai morrer, está vivo para sempre. Mas tudo que você tem de ruim passa para Ele. O profeta Isaías escreveu o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus toca em você, de fato, os teus pecados passam para Jesus. As tuas doenças passam para Jesus. Os teus sofrimentos passam para Jesus. Mas Jesus é santo. Jesus é eterno. E quando Ele toca em você, é feita uma troca. Os teus pecados passam para Ele, mas a santidade de Jesus passa para você. A tua doença passa para Jesus, mas a saúde de Jesus, a vida de Jesus passa para você. A tua tribulação passa para Jesus, mas a paz de Jesus passa para você. Jesus, Ele troca esse contágio. Oh, glória, hein? Por isso que você tem que ter um contato com o Senhor Jesus. Este homem, ele ficou curado da sua lepra. Diz aqui a palavra que diante dos olhos de todo mundo, ele ficou curado da sua lepra. Aquelas feridas da carne foram fechando. O pus foi desaparecendo. A água que vertia foi secando. A pele que estava podre foi se regenerando. A carne que havia apodrecido e até caído foi sendo reconstituída. Eu acredito que aconteceu o seguinte, como aqui falou, preste atenção, no versículo 3, na parte final, quando Jesus disse: quero ser limpo. Quando Jesus falou: eu quero ser limpo. Esse leproso, quando ele foi tocado, Jesus ainda afirmou: eu quero ser limpo. Diz aqui: e logo ficou curado, purificado da lepra. E logo.
Eu acredito que aconteceu o seguinte: Jesus disse, eu quero, fica limpo. E logo ficou purificado. Eu imagino que aconteceu o seguinte: Jesus continua a caminhada e aquele homem continuou andando. E à medida que ele foi andando, foi sendo feito esse processo de restauração. E ele foi tirando os panos que encobriam as mãos, os braços, o rosto, e foi comprovando que a pele dele foi sarando, as feridas foram desaparecendo. Ele olhava para o braço, ele olhava para o próprio peito e ele viu que logo ele ficou purificado. Quer dizer, foi um processo. Aquele homem ficou purificado, mas foi um processo. E por que esse processo aconteceu? Porque Jesus o tocou e disse, eu quero ser limpo, fica limpo, eu quero. Senhor, se tu queres, é uma dúvida, será que o Senhor quer mesmo? Jesus está confirmando, eu quero, fica limpo, ser limpo. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu estou doente porque essa é a vontade de Deus. Pastor, eu estou sofrendo porque essa é a vontade de Deus. Então, espera um pouquinho aí. Que Deus que você está falando não deve ser o mesmo daqui. Não deve ser o mesmo deste livro santo. Não deve ser o Pai do Senhor Jesus. Não deve ser o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele deixa claro que ele não tem prazer no sofrimento do homem, nem da mulher. Ah, eu estou sofrendo porque Deus quer. Que Deus que você está falando? O único que tem prazer no teu sofrimento é o Deus das trevas. É o Lúcifer, é Satanás, é Beelzebú. Esse realmente quer que você morra à míngua, quer te ver no deserto, quer te ver caído na sarjeta. Esse daí está querendo ver você numa UTI. Esse está querendo ver você num leito de dor. Esse realmente está querendo ver você na miséria, sem família, sem nada. Esse Deus das trevas realmente quer que você sofra. Mas o Senhor Jesus, ele diz, eu quero que você seja abençoado. Eu vim para te dar vida e vida de verdade. Jesus, ele veio para fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Jesus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Eu quero que você seja abençoado. É a vontade de Deus. Tanto que ele quer, que ele olhou, viu que a única maneira de levar embora as suas dores e as suas enfermidades era carregando tudo isso, todo o seu sofrimento na cruz do Calvário. A cruz que Jesus foi carregando não era feita de madeira, não. Era feita de doenças, sofrimentos e pecados. Tanto que ele quer que você tenha vida de verdade, que ele carregou a cruz e permitiu que lhe crucificassem. E ali ele verteu todo o seu sangue, porque ele queria, de verdade, que você fosse uma pessoa abençoada. Agora eu quero mostrar para você uma outra coisa aqui nessa passagem, no versículo 4. Disse Jesus ao leproso, ao ex-leproso, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quando um leproso ficava curado, ele tinha que procurar o sacerdote. O sacerdote era o único que podia dar o diagnóstico, dizendo, você está limpo. Se o sacerdote não desse essa declaração de cura, a pessoa não podia voltar para casa, nem para a sociedade, nem para sua família. Então veja comigo o que Jesus está querendo dizer quando falou para ele, vai e mostra-te ao sacerdote. Vamos ver o que Jesus quis dizer. Levítico capítulo 14, verso 3. Lá no Antigo Testamento, que era a Bíblia de Jesus. Levítico 14, vamos ler o versículo 2 para a gente entender o contexto.
Deus falando: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial. E o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Vamos explicar até aqui. Porque tudo que está no Antigo Testamento é uma sombra, é uma figura, é uma alegoria de coisas futuras. O que significava esse ritual que Moisés fazia quando um leproso era sarado da lepra? Tinha que pegar 2 aves limpas. Não podia ser um corvo, não podia ser um urubu, não podia ser uma árvore que comia carniça, uma ave limpa. Tinha que se pegar 2 aves limpas, tinha que pegar uma delas, levar um vaso de barro, água corrente passando embaixo, beira de um córrego. E ele pegava uma das aves e degolava e derramava o sangue dentro do vaso de barro, com as águas vivas, as águas correntes passando lá embaixo. Aí ele pegava o carmesim, que devia ser um pano vermelho, e o hisopo, que é uma planta, um arbusto, e também o pau de cedro, o cedro. E ele pegava esses 3 elementos e colocava dentro do vaso de barro que estava com o sangue da ave degolada. E molhava o carmesim, o hisopo e o pau de cedro com o sangue da ave degolada. Aí ele pegava aquela outra ave viva e dava um banho de sangue nas asas daquela ave viva. Aí ele pegava o mesmo sangue que estava ali daquela ave que foi morta, e com isso, com aquele ramo, ele espargia 7 vezes em cima de quem tinha a lepra. Aí ele pegava a ave viva, que estava com as asas banhadas do sangue da ave morta, e jogava para o alto. E o leproso, o que tinha sido curado da lepra, ele ficava olhando a ave viva voando, e indo embora, com as asas banhadas de sangue. E o leproso ficava olhando. O que isso queria dizer para o leproso? O leproso, ele sabia o seguinte: para ele ficar curado, teve que haver derramamento de sangue. Aquele vaso de barro representa o nosso corpo, que precisa receber sangue. Sangue limpo. O rio de águas vivas passando embaixo, águas correntes, representa o Espírito de Deus, que em toda a Bíblia é tratado assim como uma fonte de água viva. Jesus, ele declarou: existe debaixo do trono de Deus um rio de água viva que corre. Então é essa a representação. O sangue que foi espargido nas asas da ave viva, e que a ave viva foi jogada. Então o leproso, quando ele via que aquela ave viva voando para o céu estava levando as suas doenças. A sua lepra, a sua imundície estava sendo levada para longe nas asas daquela ave viva. Agora nós vamos ver o que esta alegoria significa para nós que já temos o esclarecimento do Novo Testamento, que já estamos com a palavra de Deus. O carmesim, o pano vermelho, banhado no sangue. O hisopo, banhado no sangue, espargido 7 vezes
sobre a pessoa que era imunda. O pau de cedro banhado de sangue. A ave morta degolada, a ave viva voando banhada de sangue. Nós sabemos tudo isso. O vaso continua sendo o homem. Tem que haver o derramamento de sangue para haver purificação. Para que haja uma declaração de purificação, tem que haver o derramamento de sangue. Aquele pau de cedro representa a cruz do Calvário. O madeiro é uma figura. O ísopo que se banha no sangue, que vai espargir sobre a pessoa, representa o Espírito de Deus. Nós temos também ali naquela celebração, naquela cerimônia, o sangue que é espargido sobre o pecador, representa o sangue de Jesus. A ave morta representa aquele Cristo morto, aquele Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário. E a ave viva voando, com as asas banhadas de sangue, representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está vivo e subiu aos céus, levando todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. O Senhor Jesus, Ele é a ave viva, Ele é a ave morta, espargindo 7 vezes. Quando a gente fala para a pessoa, venha 7 vezes, faça uma campanha de 7 vezes, porque o 7 é o número da perfeição, é o número da obra acabada, é o número da obra completa. 7 vezes, para que a pessoa fique totalmente limpa, era espargido sobre ela 7 vezes a purificação. E no versículo seguinte, o 8, diz o seguinte: e aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. Aqui é uma figura do que, igreja? Do batismo. Depois que a pessoa aceita Jesus como único Salvador, e acredita que Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, a pessoa ela é banhada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é espargido sobre ela para tirar doença, sofrimento. Mas depois, essa pessoa que está em processo de purificação, ela tem que se lavar. Aqui vai lavar tudo, as vestes, e vai lavar o corpo, assim será limpo. A pessoa, depois que aceita Jesus como único Salvador, que acredita que Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, a pessoa tem que passar pela lavagem do batismo nas águas. Então aqui no Antigo Testamento, quando Jesus falou pro ex-leproso, agora vai e mostra-te ao sacerdote, ele veio e passou por esse processo. Amém, igreja? Jesus, ele veio para dar vida e vida de verdade. Eu quero concluir a mensagem lendo um texto muito lindo que está no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26. E disse Deus: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Você quer ter saúde? Você quer ter vida de verdade? Você quer sair do deserto? Tem que ouvir atento a voz do Senhor teu Deus. Tem que fazer o que Ele está mandando. Você precisa fazer como aquele leproso, ir até a presença do Senhor Jesus, se prostrar diante dele e adorá-lo. Pastor, eu não vejo nenhum crucifixo aqui dentro, nenhuma imagem, mas eu garanto que Jesus está aqui. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Jesus está aqui. Quem está reunido aqui em nome de Jesus? Levante a mão. Então você pode chegar diante dele, aqui diante do altar, e
se prostrar e adorá-lo. E você vai dizer: Senhor, se tu quiseres, bem podes salvar-me, bem podes purificar-me, porque existe uma doença espiritual que é pior do que a lepra e é contagiosa, e você pegou. Você nasceu sem ela, mas você pegou. É o pecado. Você não nasceu fumando, não nasceu bebendo, não nasceu se prostituindo, não nasceu falando palavrão. Você nasceu puro, sem pecado. Um neném não tem pecado, mas você foi contagiado por essa doença que afeta todos os homens e mulheres, que afeta a todos, que passa, e você foi contaminado. Você precisa ser purificado. E não adianta, não existe cura para essa doença em nenhum lugar. A doença do pecado não pode ser curada em lugar nenhum. Só existe um que pode tirar os teus pecados, que pode te purificar dessa doença contagiosa, que pode tirar de você o desejo de pecar, os vícios que você tem, que pode transformar a tua vida. Mas para isso você tem que criar coragem, não ligar para aquilo que os outros vão dizer, não ficar pensando o que a minha família vai pensar, vai falar, vai dizer. A família do leproso mandou ele embora de casa: sai daqui, senão nós vamos ficar contaminados com você. Na hora que você precisa, a tua família não vai te socorrer. Ali diante de Deus, no juízo final, a tua família vai fugir, porque eles também vão entrar em julgamento. Você tem que sozinho, com coragem, entrar na presença de Jesus, dobrar o teu joelho, adorá-lo e dizer: Senhor, se tu queres, bem podes purificar-me. É você que tem que fazer isso. Eu garanto que Jesus vai estar aqui te esperando. Eu garanto que Ele não vai te rejeitar. Pastor, eu fiz tantas coisas erradas, eu tenho tanta vergonha, eu não devia nem estar aqui nesta igreja, nem devia estar aqui no meio desse povo, eu não sou digno, pastor. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus está te chamando agora, é para você que Ele veio, justamente para você que acha que não é digno. E Ele está dizendo: eu quero você. Senhor, será que o Senhor me aceita? Jesus está dizendo: sim, eu aceito, eu quero. Será que o Senhor me abençoa? Sim, eu quero. Será que o Senhor me dá paz? Sim, eu quero te dar a paz. Venha, porque Ele jamais vai te rejeitar. Quantas pessoas aqui querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Ergue a mão direita assim, bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Oh, glória. Você está num processo de purificação, sabia? Eu sou sacerdote. O que foi que Jesus disse ao ex-leproso? Vai e apresenta-te ao sacerdote. Você vai se apresentar aqui. E quem vai dar a declaração de que você está limpo é o sacerdote. Então você, mesmo que esteja com muitos pecados, saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Você que ergueu a sua mão, vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Vem. Pastor João Ribe, eu já aceitei Jesus como Salvador. Eu já fiz isso uma vez. Mas eu sinto que não estou purificado porque voltei a pecar. Voltei a fazer coisas que me contaminaram.
E eu quero que Jesus me purifique. Eu quero que Ele me perdoe. Então, sai do teu lugar. Venha aqui para frente, do jeito que você está. Venha, venha. Jesus vai te purificar. Isso, venha, 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 venha. Oh, glória, venha. Jesus está dizendo, eu quero. Coisa tremenda, né? Jesus, me perdoa os meus pecados, me purifica. O Senhor quer me purificar? Jesus está dizendo, eu quero, vem aqui. Oh, glória. Agora dobra o teu joelho comigo aqui. Jesus, Ele verteu o seu sangue, que vai ser espargido sobre você agora. E Ele vai levar as doenças embora, as enfermidades, as dores, a culpa, o remorso, o fracasso, a derrota, a solidão, a miséria, a pobreza. Pode acreditar nisso. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E com fé, porque Jesus, Ele não olha a tua aparência, não. Ele olha o teu coração. Com fé, com sinceridade. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio que o Senhor Jesus é o único que tem poder para me purificar da pior doença de todos os tempos. Ele é o único que tem poder e sangue puro e carmesim vertido no madeiro para espargir sobre o meu corpo e me purificar de todo o pecado. Eu creio que só Ele pode fazer esta obra perfeita através do Teu Espírito Santo. Meu Pai querido, eu peço agora o meu perdão e a minha purificação. Eu peço agora a minha salvação. Se Tu queres, Senhor, pode salvar-me. Salva-me agora. Estende a Tua mão. Toca na minha vida e me purifica. Me sara. Me dá saúde. Me transforma. Porque eu estou nesse processo de santificação. E eu creio que o Senhor quer fazer esta obra na minha vida. Meu Pai querido, confirme agora a minha salvação, confirme o meu nome no livro da vida e me guarda neste mundo até o dia da minha morte ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim seja. Continue em espírito. Igreja, estenda as mãos aqui na direção de cada uma destas vidas. Enquanto nós oramos por você, adora o Senhor Jesus. Prostrado, prostrada, adorando, com humildade, com sinceridade. Enquanto nós oramos, o Senhor Jesus está operando na tua vida. Basta um toque. Basta um toque das mãos santas do Senhor Jesus. E eu te garanto que Ele está aqui. Eu te garanto que Ele está tocando na tua vida e te purificando agora. Como sacerdote do Deus Altíssimo, eu te garanto isso. A tua vida está sendo purificada. Nós vamos orar por você. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, quanto esta pessoa já sofreu, quanto tempo ela viveu no deserto, longe de tudo e de todos, sem ninguém, vivendo as piores situações, sofrendo rejeição, sofrendo humilhação. Quanto tempo, meu Deus, esta pessoa padecendo, longe de Ti. Mas hoje, esta pessoa chegou bem perto,
Veja, meu Deus, como essa pessoa chegou perto. Ela está diante do teu altar agora, tão perto de ti, que basta o Senhor estender a mão e ela será tocada e logo vai ficar purificada. Eu sei, meu Deus, que esta pessoa está tão próxima de ti, que o Senhor está com todo o poder para fazer a obra. Ela se rendeu aos teus pés, ela está te adorando. Então confirme aquilo que esta pessoa quer, aquilo que ela está te pedindo, e garante a sua salvação, a sua purificação, pelo sangue de Jesus. Que assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Amém? Então agora se levante do seu lugar. Quando aquele leproso ficou curado, Jesus disse para ele: olha, não conta para ninguém. Só que ele saiu contando para todo mundo. Como que alguém pode receber algo tão grande e se calar? É verdade ou não é? Hoje você recebeu algo grande demais, a tua salvação. Não dá para se calar. Pode declarar isto. Começa agora, diga: eu sou salvo. Diga com fé: eu sou salvo. Veja, eu não estou salvo, eu sou salvo. Porque estar, a pessoa pode deixar de estar. Você não está num estado. Você agora é salvo. Você é uma pessoa salva. Diga isso: eu sou salvo. Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o teu lugar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.